Vivendo no Espírito, esta é a lição número 12 da classe de adultos. Texto áureo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, aos Romanos 8:1. E viver no Espírito, viver uma vida cristã no Espírito, está aqui em Gálatas 5:22. Nós temos que viver uma vida no amor, no gozo, na paz, na longanimidade, na questão da benignidade, na bondade, na fé, na mansidão e na temperança. E para se fazer isso, requer muito esforço, porque, na bem da verdade, a nossa carne sempre irá lutar contra o espírito e, geralmente, a nossa natureza humana tende para as questões da carne. Então, nós devemos estarmos no espírito para que nós venhamos, assim, ter de fato uma vida cristã espiritual avivada. Introdução. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário andar no Espírito. O Espírito, ele vai nos vivificar. Ezequiel capítulo 37, versículo 5, a parte B do versículo vai nos dizer: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O que é isso na prática? Quando o Espírito está em nós, nós temos que viver, de fato, no Espírito. Entretanto, a questão da vida cristã é geralmente e é principalmente renunciar. A nossa vida cristã é uma vida de renúncia. Então nós devemos renunciar ao desejo da nossa carne, o desejo do nosso coração. Por quê? Porque, de modo geral, qual é a tendência humana? A tendência humana é viver uma prática de pecado. Então, aquela pessoa, né, o cristão que anda no Espírito, ele vive uma vida de renúncia. Ele vive as questões em Cristo segundo o Espírito. Ele anda segundo o Espírito. Ele vive diretamente ligado com a vontade de Deus. E é por isso que nós devemos sempre andar no Espírito. Assim como o Senhor Deus é Espírito, nós também devemos estar o adorando em Espírito. Andando em Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo escreve: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar em Espírito, mais uma vez, requer muito esforço. Ou seja, andar aqui no sentido de viver no Espírito, viver sempre guiado pelo Espírito. Muitas vezes nós somos levados por nossas emoções, sentimentos. Não é que nós não sejamos, né? Nós não vamos colocar os nossos sentimentos e tal, não é nada disso. Mas a questão é, quando nós vivemos somente pelos nossos sentimentos, nossas emoções, em tudo que vivemos, nós fazemos pelas nossas emoções. Isto é um perigo. Por quê? Porque o cristão, ele precisa negar a sua carne. E a carne vai sempre lutar contra o espírito e o espírito sempre lutar contra a carne. Fazendo uma analogia com a águia, por exemplo, a águia, a mamãe águia, né, geralmente ela tem 2 filhotes. E a taxa de mortalidade da águia é de 50%. Isso quer dizer que dos 2 filhotes que a águia tem, um viverá e o outro morrerá. E como é que, quem é que vive e quem é que morre? Quando a mamãe águia vem trazer o alimento para os seus filhotes, tem sempre um engraçadinho que parece ser crente, né? Esse filhote é crente. Vai logo na frente e come logo a comida. E o outro fica com fome. Então esse que fica sempre com fome, ele vai morrer. Assim também, e o outro certamente viverá. Assim também é a nossa natureza. Nós temos que alimentar o nosso espírito ou a nossa carne. Aquele que nós alimentarmos mais, este viverá. Este irá vencer o outro, né? E de modo geral, o ser humano, mais uma vez, tem a tendência do pecado.
Então vai sempre alimentar mais a carne. Então a carne vai sempre vencer o espírito. É claro que nós temos exemplo de pessoas, claro, na Bíblia, até no nosso cotidiano, nós temos que viver uma vida no espírito. Mas eu digo em questões práticas, né? Em questões mais amplas, né? Porque de modo geral as pessoas não vão à igreja. Você vê fila para entrar no cinema, vê fila para entrar no supermercado, por exemplo, até na padaria para comprar um pão. Mas você já viu fila para entrar numa igreja? Já é mais difícil, né? Por quê? Porque as pessoas não têm essa tendência de buscar ao Senhor, apesar que a Bíblia diz buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar Ele enquanto Ele está perto. Mas qual é a tendência natural do ser humano? É estar afastado do Senhor, mas nós devemos estar ligados e andar no Espírito, ou seja, nós devemos viver no Espírito. Por que andar no Espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Então, mais uma vez aqui vai entrar aquela dinâmica, né, dos filhotes da águia, né, qual que eu alimento mais. Quando nós andamos no Espírito, nós estamos mortificando a nossa carne. Como é que eu faço para andar em Espírito? Nós já vamos ver sobre isso. Então, mas a ideia é o porquê que eu tenho que andar no Espírito? Justamente para matar a carne. Uma vez que eu estou matando a carne, eu estou me mantendo em santificação ao Senhor. Eu estou vivendo uma vida de santidade ao Senhor. Como andar em Espírito? Não é fácil andar no Espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. A Bíblia diz em Colossenses 3:1, buscai as coisas que são de cima. Entretanto, nós não, né? De modo geral, as pessoas buscam as coisas aqui da terra, as coisas materiais, os prazeres da carne. E para andar em Espírito, nós devemos agradar a Deus, buscar as coisas que são de cima, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós devemos viver uma vida de santificação diante do Senhor, porque para a questão de andar no Espírito, como devemos andar no Espírito? Andar no Espírito é, de fato, estar com uma vida buscando as coisas que são de cima, deixando as coisas da terra de lado, né? A verdade é bem essa, nós devemos deixar as coisas da terra de lado. Não é que nós vamos deixar todo o sistema de lado, todas as questões, não é essa que nós vivemos aqui no mundo. Então, é claro, uma hora ou outra nós somos peregrinos aqui, mas estamos debaixo da lei, por exemplo, né? Da lei do homem e tal, mas a nossa vida ela tem que ser regrada pelo Espírito. Sinopse: ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. O confronto entre a carne e o espírito, carne versus espírito. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal herdada de Adão é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo, com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. É mais fácil uma pessoa cristã ir para o mundo do que uma pessoa do mundo entrar para o Evangelho, vir para o Senhor. Por quê? Porque é a nossa natureza. Por isso que é tão difícil. A maior luta que nós temos, que não é contra a carne e o sangue, mas na verdade, aqui na questão de a gente não luta contra outro irmão, né? Mas na verdade a maior luta do cristão é com ele. A sua maior luta é com você. O seu maior inimigo é você. A nossa carne, ela é um inimigo muito difícil de vencer. Nós conseguimos resistir ao diabo na fé. Mas e a nossa carne? Como é que nós vencemos a nossa carne? A nossa carne é um adversário muito difícil de vencer e é uma luta cotidiana, é uma luta diária, é um conflito interno, parece que é interminável, porque de fato, enquanto nós vivermos, é de fato interminável. Sérgio Lopes tem uma canção muito interessante que é a natureza humana. Eu luto contra a minha natureza humana, eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que é em mim, melhor dizendo. Então, e é isso que retrata de fato o que é a nossa luta cotidiana.
Porque quando nós temos uma questão do adversário, a gente nós repreendemos no nome do Senhor. Mas Ele está conosco. Como é que eu luto comigo? Como é que você luta com você? Você já observou por onde que você vai, você está? É exatamente isso. Então, é um adversário muito difícil de lidar, porque por causa das nossas fraquezas. Você conhece as suas fraquezas, você sabe onde é o seu ponto fraco. Então, quando aparece esse ponto fraco, como é que você lidar? É muito difícil de lidar com essa questão da natureza humana, né? As obras da carne. Identificadas em pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista, pois o autor bíblico acrescenta e coisas semelhantes a essas obras podem ser classificadas em várias categorias. Práticas sexuais ilícitas. Sim, existem práticas sexuais ilícitas para todas as pessoas, mas principalmente para o cristão, né? Para a pessoa cristã, né? De fato, práticas. As práticas religiosas, mau relacionamento humano. É muito interessante falar sobre a questão do mau relacionamento humano, porque a Bíblia diz que, se possível for, tende paz com todos. Por que, se possível for, tende paz com todos? Porque nem todos haverá de ter paz contigo, mas você tem que ter paz com eles. Olha que difícil. Então a gente tem que ter muito essa questão desse relacionamento humano. Vícios e maus hábitos. Nós também devemos vencer os vícios e os maus hábitos. Né? É uma das questões das obras da carne. E principalmente aqui a obra da carne, que eu vou pegar aqui mais no sentido carnal mesmo da palavra, né? Mais na questão do sexo em si, né? Das práticas sexuais, de modo geral, o adultério, a fornicação, né? A masturbação, né? Sexo anal, sexo oral, essas questões que envolve aqui a questão sexual, fantasias, fetiches, né? Que existe uma pequena diferença entre fantasias sexuais e fetiches sexual, existe uma pequena diferença. Mas é uma questão muito difícil de lidar, principalmente para os jovens, por exemplo. Os jovens têm muita dificuldade nesse sentido, até nós que somos um pouco mais adultos, somos mais maduros nesse sentido, também temos uma certa dificuldade. Por que temos certa dificuldade na questão sexual? Primeiro, em primeiro lugar, que na igreja não se fala muito, né? Não pelo menos abertamente, profundamente, né? Geralmente quem fala de sexo na igreja fala de uma forma muito superficial ainda, com muita ressalva, até porque as pessoas que ouvem geralmente se envergonham, principalmente a parte feminina. Mas verdade é que é um pecado muito difícil de vencer, porque é a nossa natureza, né? A natureza carnal. E aqui tanto para o homem quanto para a mulher também, a questão de assistir pornografia, tudo esse tipo de coisas que envolve aqui a questão do sexo propriamente dito, tem muitas tabus, muitas situações pelas quais são as obras da carne e pelas quais também são muito difíceis de vencer. Mas como que nós vencemos? Andando em espírito, vivendo no espírito. Quanto mais você alimentar o seu espírito, mais você mata a carne e se distancia desses pecados carnais. Sinopse: em termos espirituais, o confronto entre a carne e o espírito trata-se da maior luta da vida do crente. O avivamento pelo fruto do espírito. O fruto do espírito. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, ou seja, nem todos são batizados com o Espírito Santo, têm dom de discernimento, etc. Mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Em modo geral, ter os dons espirituais não é muito difícil. Não é muito difícil. Por quê? Porque a pessoa pode ter, até porque os dons espirituais vêm da parte de Deus. É Deus quem nos envia, é Deus quem nos dá. Então, vindo da parte de Deus, algumas pessoas podem ter os dons espirituais, mas não ter o fruto do Espírito. E parece ser contraditório. A plenitude do Espírito Santo é ter os dons espirituais e viver o fruto do Espírito. Isso aqui é a plenitude do Espírito Santo. Mas vamos lá. O fruto do Espírito é mais difícil porque tem que partir de mim. É por isso que é difícil. Porque entra lá no nosso textuário de Gálatas 5:22,
que vai entrar sobre o amor, né? O amor que eu tenho pelo próximo, né? A paz, a longanimidade, a fé, a mansidão, a temperança, como é que eu falo com uma pessoa, como é que eu falo com outra. Então, é um esforço próprio. Aqui não é mais Deus quem me dá o fruto do Espírito, é eu que tenho que testificar, é eu que tenho que dar o fruto, né? Vamos assim dizer. Né? E o fruto é assim mesmo, é no singular, não existem frutos do Espírito, existe o fruto do Espírito, é singular mesmo, é um fruto só. Então veja que o fruto, que é aqui no caso dividido em 9 partes. Então vejamos que essa é de fato o difícil, que é testemunhar o fruto do Espírito, porque ter os dons espirituais, as pessoas dirão, né? Aquele ali tem o dom de profecia, o outro tem discernimento de línguas, entre tantas outros dons de maravilhas, dom da sabedoria, mas às vezes, e muitas vezes, essa pessoa que tem os dons espirituais não tem o fruto do Espírito, dá mau testemunho. Prega muito bem na igreja, Deus até opera maravilhas através dessa pessoa. É uma pessoa que tem os dons de maravilhas, por exemplo, né? Tem os dons de discernimento de línguas, entre outras coisas, mas não dá testemunho de cristão. Então veja que nós devemos ter ambos, né? O fruto do Espírito e os dons espirituais. Os 9 aspectos do fruto do Espírito. Na Bíblia, amor ou caridade é mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor, com sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. Vamos aqui, de modo bem direto, falar sobre a questão do amor em especial. Por quê? Porque o amor é a raiz do Evangelho. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, então o amor ele está aqui num sentido mais amplo, porque se eu tenho amor pelo meu próximo, eu certamente terei paz com ele, eu terei temperança com ele, eu saberei ser benigno com ele. Tudo é a partir do amor. Entretanto, há aqui as questões da mansidão. Como é que vai ser manso? Até porque nós também devemos ser mansos com os nossos inimigos. Devemos também tratar os nossos inimigos com temperança, com amor. Olha como é que começa a ficar difícil o negócio. Porque enquanto de um amor para um outro amor, por exemplo, de um irmão para outro irmão, ok. Quando é de um pai para um filho, de uma mãe para uma filha ou um filho, ok. Mas e quando tem que ser, né? De uma pessoa cristã, que é o nosso caso, para aquela pessoa que você sabe que é uma pessoa que tem uma má índole, é uma pessoa que talvez até um adversário seu, uma pessoa que não gosta de você. Aí volta aquele texto, né? Tende paz com todos, porque nem todos terão paz contigo, mas você tem que ter paz com ele. Olha que dificuldade. Então, porque isso são os aspectos do fruto do Espírito. É por isso que é tão difícil viver uma vida cristã centrada na palavra, centrada no Espírito. Por quê? Porque haverá um momento ou outro que nós poderemos perder a nossa paciência, né? Às vezes nós perdemos o fio da meada, né? Por quê? Porque há algumas situações que nós acabamos, a natureza humana prevalece em algumas situações específicas. Não devemos ser assim, mas a verdade é que de fato é assim que funciona, né? Infelizmente, às vezes, até a Bíblia vai nos dizer no livro de Tiago que aquele que freia a língua consegue frear todo o corpo, mas quem é que consegue frear a língua? Porque geralmente nós, logo na primeira situação, nós já queremos esbravejar, falar, gritar, falar coisas que nós não devemos e acabamos falando coisas que não devemos de fato, né? Então aqui tem as questões dos nove pontos, né, do Espírito, mas entretanto nós devemos aqui ficar aqui, claro, todo ele é importante, mas eu frisei que mais a questão do amor, que o amor ele vai abranger um pouquinho mais. Contra o fruto do Espírito não há lei. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico: contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se não há lei para as questões do fruto do Espírito, o que significa dizer? Significa dizer que a pessoa que consegue
viver uma vida no Espírito, dentro do fruto do Espírito, está aqui as 9 questões, bondade, longanimidade, gozo, fé, mansidão, temperança, amor, ela jamais será julgada. Não existe lei contra ela. Ninguém pode levantar a voz contra ela. Ninguém pode agir de uma forma equivocada com ela, porque ela está centrada dentro da palavra e centrada dentro do sistema da sociedade, está ligada completamente, andando em retidão para com Deus e para com os homens. Então não há o que falar dessa pessoa, não há como ser julgada essa pessoa, porque essa pessoa está andando perfeitamente, e nós devemos ser exatamente esse tipo de exemplo. É difícil? Claro que é difícil, mas nós devemos. Sinopse: o uso dos dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas indissociáveis. Conclusão: crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É muito interessante a questão da temperança, que a temperança dá a ideia de tempero, né? E o sal é exatamente isso. O sal, ele é um tempero, e é exatamente isso. Nós temos que ter temperança. Assim como o sal tempera, nós devemos ter da mesma forma. Como é que isso funciona na prática? Você precisa saber como é que você fala com uma pessoa que age de uma forma, e você fala exatamente diferente de uma outra pessoa que age diferente dessa outra primeira. Ou seja, você consegue falar com um e falar com o outro, né, com a mesma naturalidade, com a mesma espontaneidade, né, com a mesma eficiência, né, a mesma temperança, né, a mesma qualidade, a mesma valorização. Então isso aqui é um dos pontos também interessantes sobre a questão da temperança: saber falar com um e saber falar com o outro. Então nós devemos viver a vida assim, no Espírito, dentro desses aspectos. O aspecto do fruto do Espírito, além, claro, de termos os dons espirituais. Mas lembrando que os dons espirituais, nós não dependemos de nós para recebermos o dom espiritual. O dom espiritual vem da parte do Senhor. É por isso que muitas vezes você verá pessoas vivendo uma vida toda errada, mas têm dons espirituais. Por quê? Porque não depende dele receber os dons espirituais. Porque se ele dependesse dele, certamente ele não receberia. Por quê? Porque ele é uma pessoa que tem uma má índole. Então, os dons espirituais é diferente, vem da parte de Deus. Agora, o fruto do Espírito vem de dentro de nós. Somos nós que temos que agir assim com os homens. Revisando o conteúdo. Número 1. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Número 2. A natureza carnal, herdade de Adão, é alimentada pela concupiscência da carne. Número 3. Em termos bíblicos do grego sarx, a carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Número 4. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. Número 5. Temperança quer dizer autocontrole, domínio próprio. É qualidade elevadíssima no relacionamento com outros, com situações e fatos diversos na vida, ou seja, independente da pessoa que é, da situação que é, você sabe falar com uma pessoa ou com outra pessoa da mesma forma. Você fala, tu fala de forma diferente, né, cada um dentro da sua qualidade, dentro do seu entendimento. Então, que nós venhamos a cada dia estarmos assim, vivendo no Espírito, andando no Espírito, adorando a Deus em espírito e em verdade, vivendo uma vida com os dons espirituais e testemunhando do fruto do Espírito. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno cheio do Espírito Santo. Tchau!